Eu gostaria de manter um mínimo de 45 frames por segundo. Peggy 18. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e vamos continuar aqui a nossa análise meio técnica de The Witcher 3. Hoje eu vou continuar aqui com as configurações de pós-processamento. Na primeira configuração, borrão de movimento, o Motion Blur, eu normalmente não costumo usar. Mas isso dá para vocês verem visualmente. Se eu tirar uma print parada, ele não vai mostrar porque ele só mostra enquanto eu estou movendo a câmera. Viram só como é nítido aqui o borrão? Quanto ao Motion Blur, eu esqueci de falar sobre a performance, ele não altera em nada, mesmo quando eu fico rodando a câmera. A performance sempre se mantém a mesma. A nossa próxima configuração de pós-processamento é a de embaçamento. Eu não identifiquei nenhum tipo de alteração com ela ligada ou desligada. Então isso exclui também qualquer interferência na performance. A nossa próxima configuração seria o anti-serrilhado ou o anti-aliasing. Ele de fato altera um pouco a aparência aqui, mesmo quando nós olhamos aqui para os gráficos parados. E ele deixa a aparência do jogo um pouco mais bonitinha, mas eu meio que venho deixando de usar anti-aliasing por causa de impactos na performance e até de impactos na hora de renderizar os vídeos do YouTube, fazer a conversão deles e coisa e tal. O impacto na performance nesse jogo do anti-aliasing me custa uns 2 a 3 frames por segundo aqui nesse ambiente parado. Eu acredito que não seja um ambiente muito leve para anti-aliasing, já que tem esse bando de árvore e mato balançando e coisa e tal. E eu acho que ele acrescenta um pouquinho no visual aí do jogo, coisa e tal, mas nem tanto. Eu notei que, apesar de nós termos aquela configuração aqui do NVIDIA Hairworks, esse anti-aliasing ele não está apresentando um problema que eu estava tendo com o anti-aliasing exclusivo da NVIDIA, que é o TXAA. Ele apresentava uma espécie de uma coisa esquisita na movimentação do personagem. Eu reparava em coisas como, por exemplo, a espada dele que ficava balançando. E quando o anti-aliasing estava ligado, isso aconteceu em Dying Light e Dead Rising 3, eu ficava notando uma espécie de borrão na espada, como se fosse um motion blur, uma coisa esquisita assim. Nesse jogo não está acontecendo. Talvez o anti-aliasing não seja o TXAA. Aqui ele não tem informação nenhuma de qual anti-aliasing ele está usando. A nossa próxima configuração aqui, fluorescência, ela é... Durante o jogo eu acho que não é tão perceptível assim a alteração dela não, mas na comparação visual fica evidente. O que eu notei é que ela dá um tom um pouco mais claro ao ambiente, como se fosse uma espécie de brilho ou gama ou algo do tipo. A não ser que o jogo fique muito escuro, é um recurso que eu vou preferir não usar. Isso vai aí, então da opinião de cada um. E a nossa próxima configuração aqui é a entrada de luz. Vocês vão ver na comparação visual que não há diferença nenhuma
nas duas imagens antes, sem e com a entrada de luz. Por quê? Não há nenhuma informação aqui, eu vim a descobrir isso aqui. Eu já tinha visto esse tipo de efeito em outros jogos, o que chamam de Light Shaft. Mas essa configuração, ela entra em conjunto com a de fluorescência. Eu vou pedir desculpas a vocês pela minha avaliação dessa configuração. Essa configuração é relativa à iluminação. No caso aqui do Sol e coisa e tal. Vamos fazer uma comparação novamente, sem fluorescência e com fluorescência. E agora, porque essa configuração só funciona com a fluorescência ativa, sem entrada de luz, e com a entrada de luz. Aí sim a gente vê uma tremenda diferença nas duas configurações. Sem a fluorescência ativa, a entrada de luz não funciona. Vamos fazer agora uma comparação, não olhando para o Sol da imagem sem entrada de luz, para a imagem com a entrada de luz. Essas duas configurações juntas, pelo menos, não parecem ter afetado nada na performance do jogo. Mas é uma coisa visual, isso vai de preferência. Para a nossa próxima configuração aqui de pós-processamento, nós temos a configuração de nitidez. Ela deixa a imagem um pouco mais nítida. A diferença entre as duas imagens é bem pequena mesmo. E a questão de performance, ela não teve muito impacto não. Foi bem pequeno, eu acho que não chegou nem a dar 1 frame por segundo aqui. Agora uma configuração para mim que eu gosto muito e que eu sinto muita diferença, que é a oclusão de ambiente. Nós podemos comprar aqui com a imagem parada mesmo. E ele é uma configuração que eu acho que acrescenta muito ao jogo, ao clima do jogo, a aparência, as sombras e coisa e tal. Mas essa configuração de pós-processamento custa alguns frames aí da gente. Mantendo aqui 56 com SSAO, um pouco mais abaixo aqui, entre 54 com HBAO, e subindo para 59 frames por segundo sem Ambient Occlusion. Eu acho que fica muito bacana, eu estaria disposto a pagar esses frames aí para jogar com HBAO. Ele acrescenta muito para a ambientação do jogo. A nossa próxima configuração, pessoal, será a de profundidade de campo. Ela parece não custar nada da performance, só que a configuração de profundidade de campo, ela serve para provocar o embaçamento de objetos à distância ou fora do ponto de foco da visão. Então, objetos às vezes que estão do nosso lado, muito próximos e coisa e tal. E eu tendo a evitar, por opção minha, a usar qualquer coisa que embace, qualquer recurso que embace qualquer coisa na imagem. Então eu acho que essa é uma configuração que eu provavelmente vou evitar usar. A nossa próxima configuração, pessoal, é a configuração de aberração cromática.
Não sei o que isso significa, não sei de onde veio esse nome dessa configuração. Eu espero que não seja como o pessoal está se referindo aos deficientes visuais aí, os daltônicos e coisa e tal. Que isso seria muita maldade. Durante o jogo, a visibilidade dela dessa configuração é um pouco reduzida, mas durante a comparação, nós conseguimos ver claramente a diferença entre ele desligado e desligado. Se tiverem dificuldade, olhem mais ou menos nessa região da tela aqui ou aqui assim, que vocês vão ver um leve embaçado quando ela está ligada. Como eu já mencionei, eu não gosto de nenhuma configuração que embace a imagem assim. A nossa próxima configuração é a vinheta. Na comparação, não vai ser difícil vocês distinguirem essa vinheta. Ela dá uma espécie de sombreamento na imagem em volta da tela. Eu acho que ela gera um pouco mais de clima aí. E acho que é uma configuração que eu possivelmente vou estar utilizando. Eu meio que me distraí um pouquinho aí. Tanto a profundidade quanto a aberração cromática não dão muita interferência na performance, na taxa de frames. E essa vinheta aqui também não. E ela dá um pouco mais de clima, um pouco mais, para mim, de nitidez na imagem. Eu quero fazer um teste aqui agora e desbloquear a taxa de frames para ver até onde ela consegue chegar. Aqui para mim ela não vai muito longe, não vai muito além de 60. Eu diria 65 na melhor ocasião, mas ainda girando em torno de 60. Só que limitá-la em 60 parece deixá-la mais estável, já que eu não consigo chegar aos 120. Se o jogo tiver de se preocupar com renderizar só até 60, parece que a taxa de frames fica um pouco mais estável. E depois de testar todas essas configurações gráficas, eu acho que o jogo roda muito bem e ainda se é muito bonito, mesmo com todas elas desligadas. Eu acho que a única coisa que ficou horrível foi esse negócio dos objetos aparecendo aqui do nada, por causa daquela distância de visibilidade que afeta demais a performance do jogo. Ela afeta, nossa, muito mesmo. Eu recomendaria para esse jogo que vocês utilizassem a configuração recomendada dele. Opa! E não a mínima, mesmo se for para jogar sem nenhum recurso gráfico. Porque eu acho que ele ficaria pesado demais para a configuração mínima dele. Opa, eu consigo colocar alguns recursos aqui sem pesar tanto. Eu mencionei aí, eu gostaria de manter pelo menos... Que bando de animal aqui. Eu gostaria de manter um mínimo de 45 frames por segundo. Eu acho que ele não rodaria legal com menos do que isso. Eu realmente não vou conseguir manter 60 frames por segundo. Mas pelo menos 45 eu gostaria. Nossa, que bando de cachorro selvagem aqui, pessoal. Apesar de que em algumas situações ainda, com a configuração mínima, tem ocorrido aí umas quedas de frames até uns 45, que eu esperava conseguir manter constante com uma certa gama de configurações gráficas ligadas aqui. Porque apesar de
tudo, apesar dos gráficos serem razoáveis aí com as configurações todas no mínimo, a gente não quer fazer isso, né? A gente não quer gastar todo esse valor num jogo para jogá-lo só na configuração mínima. E por aqui eu vou encerrando essa análise técnica. Eu finalmente vou começar a jogar aqui então. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido de valia para vocês. Muito obrigado, pessoal, por assistirem. Valeu. E por favor, cliquem em gostei, adicione aos favoritos, se inscreva no canal, compartilhem nas redes sociais e comentem nos vídeos. Até mais, pessoal, e fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro, o que é, tecnicamente, The Witcher 3. Nessa avaliação do formato que é, eu faço uma avaliação mais técnica e de performance do jogo. Em segundo, no 15º episódio de Pillars of Eternity, eu passo a jogar com Arya, uma tanque e um novo grupo, além de descobrir o mentiroso e sacanear algum seguidor de Eltas. Em terceiro, no 5º episódio de Don't Starve, somos tomados pela loucura e nada de ouro. Oh, adeus, mundo cruel. E por último, no 31º episódio de Dead Raven 3, pegamos o carro da polícia, fazemos compras com a Zombie Chanel e explodimos vans de Dorgan. O Anti-Aliasing. Ele de fato altera um pouco a aparência aqui, mesmo quando nós olhamos aqui para os gráficos parados. E ele deixa a aparência do jogo um pouco mais bonitinha. Eu gostaria de manter um mínimo de 45 frames por segundo. Peggy 18. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a Endzio, meu nome é Raven e vamos continuar aqui a nossa análise meio técnica de The Witcher. Viram só como é nítido aqui o borrão? Quanto ao Motion Blur, eu esqueci de falar sobre a performance. Ele não altera em nada, mesmo quando eu fico rodando a câmera. A performance sempre se mantém a mesma. A nossa próxima configuração de pós-processamento é a de embaçamento. Eu não identifiquei nenhum tipo de alteração com ela ligada ou desligada. Então isso exclui também qualquer interferência na performance. A nossa próxima configuração seria o anti-serrilhado ou Witcher 3. Hoje eu vou continuar aqui com as configurações de pós-processamento. Na primeira configuração, borrão de movimento, o Motion Blur, eu normalmente não costumo usar. Mas isso dá para vocês verem visualmente. Se eu tirar uma print parada, ele não vai mostrar, porque ele só mostra enquanto eu estou movendo a câmera.